Boa noite, pessoal. Vamos iniciar hoje, inaugurar um novo estudo virtual nesse grupo de reunião virtual. E esse livro que nós vamos iniciar, vamos começar a estudar hoje juntos, é o Livro dos Espíritos. Às quartas-feiras nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, Já fizemos aí 3 quartas-feiras e aí o resultado tem sido bom, e aí nós estamos iniciando agora, nessa sexta, com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é um livro que vem complementar e aprofundar o estudo que a gente faz do Evangelho do Mestre Jesus. Ele acrescenta, ele aprofunda, ele esclarece melhor. Então, na realidade, também ele vem trazer mais dados da doutrina espírita. Não há como nós estudarmos o Livro dos Espíritos sem falar num assunto, em dois tópicos que são importantíssimos, que caracterizam a doutrina espírita e que eles permeiam o Livro dos Espíritos do início ao fim. O Livro dos Espíritos ele foi lançado em 1857 por Allan Kardec e ele tem 1019 perguntas e respostas. Os 2 tópicos que eu falei, que eu preciso comentar agora no início, são os seguintes tópicos: a reencarnação. O Livro dos Espíritos e a doutrina espírita é totalmente embasada na reencarnação e no segundo tópico, na fé raciocinada. Logo no início do estudo, nós vamos ver daqui a poucos minutos, lá na primeira pergunta, a gente já começa a falar em tudo que tem a ver com a fé raciocinada. Então, e aí na reencarnação. Reencarnação por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos começar a entender, e é isso que a doutrina faz, como consolador prometido por Jesus, a doutrina faz isso. Ela dá um esclarecimento para que a gente não tenha mais medo do plano espiritual, do que acontece depois que a gente morre, que esse corpo aqui morre, que essa matéria acaba. A maioria das religiões já prega a vida após a morte, prega que o espírito é imortal. A Bíblia dá inúmeras ideias do espírito imortal. O que a doutrina vem trazer é como isso acontece. E logo no início nós vamos ver isso. E nós vamos ver como? Analisando. Porque o que a fé raciocinada é isso. É que nós analisemos, que nós reflitamos sobre um determinado assunto, com base na observação. A nossa doutrina, ela é embasada num tripé: filosofia, ciência e religião. Filosofia é uma palavra derivada que tem origem no grego. Amor à sabedoria, amor ao saber. Filosofia, de uma maneira geral, aí nos dicionários, continua sendo amor ao saber, mas aprofundar. A filosofia, ela não vem trazer soluções, mas ela traz as problemáticas para serem estudadas, estilos a serem estudados. Ela traz questionamentos, e é isso que a doutrina traz também. Ela traz esclarecimento a esses questionamentos que a gente já tem. Ela traz consolo, na medida em que a gente passa a entender o primeiro tópico em que a doutrina é embasada, a reencarnação. Então, reencarnação por quê, meus irmãos? Porque tudo é um ciclo. Nós vamos ver isso logo no início, na segunda pergunta. Tudo é um ciclo. Nós somos espíritos imortais, nós somos infinitos, nós não temos limites. Então, na realidade, a reencarnação é como se fosse uma escola. E quando a gente entende que a nossa vida não se trata exclusivamente dessa encarnação em que nós estamos, dessa matéria em que nós estamos revestidos agora, nós começamos a entender a importância do que a gente constrói aqui. Como quando nós preparamos os nossos filhos para a vida, para o mundo. Nós começamos preparando lá no jardim de infância, no ensino fundamental. Aí você quer um colégio de 2º grau melhor, que prepare ele para uma faculdade, para entrar numa faculdade boa. Na faculdade vem após o mestrado, e aí ele vai sendo preparado, e a gente quer o melhor para os nossos filhos, e Deus da mesma forma. Meus irmãos, eu não vou me alongar nesse assunto, é só uma introdução
do que nós vamos estudar no Livro dos Espíritos. A perspectiva da doutrina espírita, a perspectiva do aprofundamento e do embasamento mais apurado do Evangelho segundo o Espiritismo. A filosofia, ciência e religião, esse é o tripé que embasa a doutrina espírita. A filosofia eu já expliquei. A ciência, a religião, na realidade nós temos inúmeras religiões, de Deus único inclusive, né? Agora, o que é a religião? É religar com Deus. Filosofia, aprofundamento, estudo, amor ao saber, origem grega da palavra, né? Amor ao conhecimento, amor ao saber, né? Aprender, conhecer. Filosofia. Religião, a religação com Deus. Agora, como vai se dar essa religação com Deus? Como é que isso vai acontecer? Nós temos a ciência para dar embasamento. Filosofia, ciência, embasando. E hoje nós somos privilegiados, porque a tecnologia e a ciência nos permitem muito mais embasamento. A física, a química, a biologia, a matemática, a psicologia, que mudou tanto, a psiquiatria, que evoluiu tanto. E nós vemos hoje o problema do século XXI, ansiedade, depressão. Então, houve uma evolução na ciência, em toda a ciência de uma maneira geral. Então, esse tripé, filosofia, ciência e religião, são eles que vão construir a forma do nosso aprendizado, do nosso conhecimento. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em João 8, capítulo 8, versículo 32. Então, na realidade, filosofia, ciência e religião, como, pessoal? É o aprendizado das coisas divinas, com embasamento científico e com os questionamentos sendo embasados. É a nossa ligação, a religião, é a nossa ligação com Deus, com mais conhecimento e com embasamento científico. Ora, isso tudo resume qual ideia? Fé raciocinada. Já não há mais essa ideia, eu vou seguir a um pastor, a um padre. Você pode seguir esse pastor e esse padre, mas você precisa entender que você tem inteligência para observar, para concluir, para refletir por si mesmo. Nós não somos gado. Nós temos condições de observar e ter a nossa própria opinião. E é isso que Deus quer de nós. Vamos seguir com esse estudo, vamos iniciar esse estudo, né, do Livro dos Espíritos. Foi só uma introdução, né, genérica, porque eu sei que aqui há muitas pessoas que não frequentam a casa espírita, né, ainda. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade, o ensejo aqui, para convidar a todos. A Casa Espírita Nefas está localizada no bairro Vila Cosmos, né, na rua Embiaçá, número 232, próximo ao Shopping Carioca. Eu sei que tem muitas pessoas até de outros estados aqui, de bairros mais distantes. Se você não puder, depois dessa questão da pandemia, frequentar a nossa casa espírita, será um prazer receber a todos, mas se não for possível pela distância ou qualquer coisa assim, que você possa procurar uma casa espírita próximo da sua residência e dar continuidade a esse aprendizado de luz, a esse conhecimento que ilumina os recônditos das nossas dúvidas e dos nossos temores. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos lá! Bom, vamos dar prosseguimento a esse nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos. E é isso, eu estou trazendo aqui os slides, né, vamos iniciar diretamente no livro. E aqui, ó, parte primeira, das causas primárias, capítulo 1, de Deus. Esse aqui é o título, né? Vamos seguir. Deus e o infinito. Que é Deus? E a pergunta número 2. Lembrando que são 1019 perguntas e respostas. Eu vou começar pela pergunta número 2. Eu vou ler e vou comentar a pergunta número 2. Não vai alterar dentro desse slide, dentro do contexto desse slide, não vai alterar nada assim no entendimento. Eu vou começar pela segunda, porque na primeira eu queria que que nós juntos aqui fizéssemos uma observação maior, mais ampla, uma reflexão mais ampla. Então vamos lá, eu vou começar pela 2, tá, pessoal? Que se deve entender por infinito?
o que não tem, a resposta, né, dos espíritos, o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Infinito, o que não tem começo nem fim. Isso é uma definição, inclusive, de dicionário. O que não tem limite, o que não tem começo nem fim. E aí ele dá uma definição um pouquinho mais ampla. O desconhecido é o infinito. Porque aquilo que você não conhece, se você não conhece o início nem o fim. Você não conhece os limites daquilo que é desconhecido. Então, ele responde que o desconhecido, tudo que é desconhecido, é infinito. É uma definição simples, mas ela tem uma ligação com a primeira pergunta, e a gente vai ampliar essa observação da primeira pergunta, e tem uma ligação com a pergunta que vem depois. Terminamos com a pergunta número 2, eu vou iniciar agora a pergunta número 1. Que é Deus? Que é Deus? E olha a resposta dos espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Também vai ser citado, vamos com calma, né? Porque a gente fala assim, meu Deus, mas é tão simples. Nós utilizamos, né? Eu gosto muito de utilizar como para me auxiliar na interpretação e num entendimento mais aprofundado do livro dos Espíritos. Eu gosto muito de usar um livro chamado Filosofia Espírita. Esse livro ele foi escrito, né, pelo médium João, eu vou lembrar agora, daqui a pouco eu trago o nome, mas pelo espírito miranês. As respostas, toda essa interpretação vem do espírito miranês. E o médium João Nunes. Então, eu uso muito o auxílio que eles dão para a gente conseguir entender melhor. E o que ele pede para a gente ampliar a nossa reflexão, né? É muito legal. Então, começando aqui, né? A resposta é bem simples. Deus é a inteligência suprema, é a inteligência máxima, é o conhecimento do todo. Causa primária de todas as coisas. É o início de tudo, é o Criador. Em outras palavras, é o Criador. A gente ouve muito dizer que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Onipotência é a potência maior, é o poder maior, é o poder único e absoluto. Onisciente é o que tem ciência, que tem todo o saber e todo o conhecimento. Causa primária de todas as coisas, como a gente está lendo aqui. E onipresente. Está presente em todos os lugares. Está presente aqui, na minha casa, está presente aqui dentro de mim. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não queira aceitar, mesmo que eu não consiga ver Deus diante das minhas falhas, diante das minhas fraquezas, diante das minhas dificuldades morais, que nós todos temos, não nos enganemos, né? Todos nós temos. Mas Andréia, você fala da doutrina? Eu luto todos os dias, eu me esforço todos os dias, sabe? É uma luta. E às vezes eu penso assim, e é uma frase que eu li, né, até de um coach, né, um treinador americano, e eu fico falando, meu Deus, como eu vou falar de uma doutrina de luz, de amor, se eu tenho tantas imperfeições, tantas deficiências, sabe? Eu luto todo dia, mas eu vejo que é pouco. E aí eu li essa frase desse americano que diz o seguinte, para começar, você não precisa ser perfeito. Isso vale para a gente dentro dessa doutrina, porque a gente fica com medo. Mas agora eu vou ter que parar tudo, eu vou virar santo. Não é assim. Para começar, você não precisa ser perfeito. Agora, para ser perfeito, você precisa começar em algum momento. Esse é o momento. Vamos começar agora, juntos. Então, nós estamos vendo Deus presente em todos os lugares, dentro da gente, em torno da gente, em tudo que permeia a vida, o ar, o ambiente. Deus está presente em todos os lugares. Então, meus irmãos, essa é a resposta do que é Deus. Está escrito aí no slide. Agora, existe um outro lado, uma outra visão de Deus, do que é Deus. Eu vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito longo. E dou sequência já num segundo vídeo. Já retorno. Retornando.
Então, já sabemos uma definição de Deus. Agora, vamos falar dos atributos de Deus? E onde a gente vai encontrar esses atributos? No Evangelho de Jesus. Olha só, pessoal, nós temos muitas citações no Evangelho de Jesus de Deus. Olha só, olha aqui, ó. Aqui nós temos, falando de Deus, vamos ver aqui, ó. Deus é amor na Bíblia, né? Então, olha, em João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em João capítulo 4 ainda, versículos 15 e 16. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele permanece em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Evangelho de João. E tem mais uma série de citações de que Deus é amor. E eu queria trazer nessa definição do que é Deus, ampliar um pouquinho, inclusive de acordo com esse livro que eu falei que eu gosto muito, Filosofia Espírita. Eu vou colocar um trechinho aqui já para vocês lerem junto comigo e para a gente entender de uma maneira mais ampla, com essa interpretação do Espírito Miramês, o que é Deus. E esse atributo valoroso de Deus. Meus irmãos, nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo, falar dos atributos de Deus, Deus é amor, Deus é inteligência suprema, Deus é onipotente, né? Tem a potência, o poder todo, Deus é onisciente, tem todo o conhecimento, tem todo o saber que nós não temos. Como disse Paulo de Tarso, a gente só vê em parte, a gente não consegue ver o todo ainda não. Mas vamos conseguir, vamos chegar lá. Então, Deus vê o todo. Deus é amor, Deus é sabedoria. E basta a gente observar tudo que nos cerca, para a gente ver a presença de Deus nisso tudo. Nesse momento de dificuldade, você vai falando, André, eu estou olhando em volta de mim, está todo mundo com medo de Covid, está todo mundo de máscara, né? Sim, mas é um momento de dificuldade, é apenas um momento de aprendizado. Deus está em tudo que permeia o espaço, Deus sabe de tudo. E olha só esse vídeo que eu estou colocando aqui do lado, né, de acordo aqui com Filosofia Espírita. Vamos observar aqui a natureza, vamos observar nesse vídeo, eu vou rodar ele aqui junto com vocês. Aqui. Olha só, pessoal, o que é Deus? E aí o livro Filosofia Espírita, que tem, o livro Filosofia Espírita, ele fala pra gente o seguinte, estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre a harmonia do universo, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino aí que a gente está vendo aí do lado. Porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade, o que o Covid está trazendo? Está ativando, está trazendo à tona a nossa sensibilidade. É o que o Miramês está falando para a gente aqui. E pelo porte espiritual que escolhemos para viver. Vamos viver o porte espiritual da solidariedade, da caridade que a gente vem falando lá no estudo do Evangelho. E aí é que nós teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Olha esse vídeo que tá passando. Olha essas paisagens. Olha toda essa criação divina, essa natureza abundante. Os animais, a água, o verde. Eu fico toda arrepiada, os rios, eu estou vendo os raios ali. Pessoal, isso não dá uma ideia. Olha o sol brilhante, as montanhas, os céus, o arco-íris. Será que isso não dá para a gente
pensar na medida do que é Deus e de que Ele está presente em tudo. Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento a esse Deus que criou tudo, a esse Deus que sabe muito mais do que a gente pode sequer saber. Vamos entregar a nossa fé, o nosso coração a Ele. E acreditar que Ele sabe o melhor para nós. Vamos ter fé. Então, pessoal, dando continuidade, né, a essa questão número 1, que é a pergunta o que é Deus, e daí a gente está, lembrando que a gente está usando o filosofia espírita para nos auxiliar, né, nessa interpretação, né, numa ampliação de interpretação do Livro dos Espíritos, dessa pergunta número 1, pelo espírito Miramês. É um espírito desencarnado e tem uma visão mais ampla do que nós aqui no plano material temos. Então, ele tem nos ajudado muito. Seguindo aqui, ainda com os comentários que ele faz, né, sobre a pergunta, ele diz assim, olha, o Criador estabeleceu leis na sua casa maior. Deus estabeleceu leis, as leis divinas, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Ou seja, Deus não faz distinção entre preto, branco, amarelo, roxo, azul, verde, não importa se é pobre, se é rico, se mora no sul do planeta, no norte, no nordeste do planeta, não é nem do país, é do planeta. Isso porque a gente está falando do planeta Terra, porque não há distinção em nenhum ser criado por Deus, no universo, no multiverso inteiro. Então, isso é que é para apaziguar o nosso coração. Não há um melhor que o outro. Perante Deus somos todos iguais. Agora, ele diz aqui, no meio dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Ou seja, não é o que eu quero, porque o que eu quero muitas vezes pode me prejudicar muito, mas sim aquilo que eu tenho necessidade. Essa é a diferença, esse é o motivo pelo qual nós vimos na interpretação anterior, né, que a gente deve agradecer a Deus por tudo que Ele colocar no nosso caminho, porque nesse momento é isso que nós precisamos, é esse aprendizado, é essa luta para vencer essa dificuldade. A vida é uma escola e a gente precisa passar de ano, precisa aprender esses pontos, esses tópicos que são necessidade individual de cada um. A gente vai já verificar isso. Seguindo com a interpretação do Miramês, ele diz mais assim, ó, logo no parágrafo seguinte: é justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Meus irmãos, essa frase, essa interpretação do que é Deus e para que possamos perceber a presença de Deus na nossa vida, isso aqui é uma dica imensa. Por quê? Precisamos nos lembrar do esforço individual. A evolução do espírito, a nossa evolução, o espírito encarnado, tem a ver com o esforço que nós fazemos. Não adianta a gente pedir, ora por mim, põe meu nome na vibração, se você não está fazendo a sua parte, se eu não estiver fazendo a minha parte. E aí, qual é a minha parte? A minha parte é me esforçar na reforma íntima. O Evangelho, ele vem mostrando para a gente um caminho, e assim como o Livro dos Espíritos também, como eu falei, é um complementando, aprofundando o outro. Então, qual é a nossa parte? Reforma íntima. Quais são as maiores chagas da humanidade segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? O orgulho e o egoísmo. E nós vamos falar muito deles, tanto aqui no Livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa parte,
O esforço individual que ele fala ali é nós trabalharmos o orgulho, o egoísmo e muitas outras chagas da humanidade, ele diz em um determinado ponto no Evangelho que o egoísmo é o pai das chagas da humanidade, alguma coisa assim. Então, é ali onde, esse é o ponto, são pontos cruciais que nós precisamos trabalhar. Do egoísmo vem a inveja, vem o olho grande, vem a fofoca, vem a maledicência, né? Vem tudo isso. Então, agora, então eu vou me fechar em mim mesma e vou evoluir. Eu não quero saber do resto. Não. Porque os espíritos evoluídos, os espíritos mais evoluídos que nós tivemos a oportunidade, o privilégio de ter aqui no planeta, ensinando, ajudando, exemplificando, exercitando, mostrando pra gente as leis divinas, esses espíritos, eles não trabalharam para a própria evolução. Eles trabalharam em prol da evolução do outro, ajudando o outro, sendo solidários. Exercitando a caridade, exemplificando a humildade, a caridade, o amor que Jesus pregou o tempo todo. Então, esse esforço individual, sim, cabe a cada um de nós. Ninguém vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Amo meu filho, amo minha filha, né? Mas não posso fazer a parte deles. Senão eles não vão aprender. Se eu tenho um sobrinho e eu ensinava, fazia dever de casa com ele. Nunca fiz o dever para ele. Ensinava, explicava e passava um monte de exercício. Vai fazer o exercício, o Iago, vai. E fazia, e aprendia, errava, consertava, faz de novo. Senão ele não ia aprender. Eu amo esse menino, mas se eu fizesse para ele os deveres dele de matemática, de português, de história, quando que esse menino ia aprender? E assim Deus conosco. Quando é que nós vamos aprender? Ali o texto, né? De acordo com segundo as suas necessidades, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Quando é que nós vamos aprender? Passar dessa fase, se nós não fizermos a parte que nos cabe. Então esse trecho é muito importante para que a gente comece a dar um rumo, um destino, um objetivo, uma orientação na nossa vida, para frente e para o alto. E aí vem mais, né? Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carece da verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Nesse momento de dificuldade, de pandemia, é a nossa confiança que requer reparo. É a nossa confiança em Deus, é a nossa fé que precisa ser restaurada, é a nossa fé que precisa ser renovada, reconstruída, regada, reanimada. Porque nós temos consciência, sim, da existência e da presença de Deus. Mas quando a gente se entrega ao desespero, ao nervosismo, à ansiedade, realmente fica mais difícil de encontrar dentro de nós esse potencial, essa potestade de Deus para que possamos evoluir, para que possamos aprender as nossas lições, exercitar as lições, os ensinamentos de Jesus. Vou encerrar esse bloco. Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade. Então, continuando, né, aqui na interpretação do Miramês, ele traz um outro trecho interessantíssimo. Vamos juntos aqui, ó. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Conhecer e amar. Não haverá evolução. Imagina, nós somos um pássaro, uma águia, com possibilidade de alçar voos incríveis em direção à evolução. Mas imagina uma águia capenga, uma das asas capengas, não vai voar, não vai alçar voo em direção a nada, só em direção ao chão. Duas asas, ele fala aqui, conhecer e amar, o conhecimento e o amor, a sabedoria que pode ser adquirida através do conhecimento e o amor. Com as duas asas equilibradas, a gente está pronto para alçar voo. E ele diz aqui, a gente não pode esquecer, né, ela tem que estar presente em todos os nossos caminhos.
Estes dois estados de alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. Meus irmãos, mesmo estando andando e morando na terra. Eu sei que eu ainda tenho muito caminho pela frente, mas a pouca tentativa que a gente empenha, né, em vida para conseguir, para trabalhar a nossa reforma íntima, realmente faz com que a nossa vida mude, o nosso ponto de vista, a nossa forma, a nossa maneira de encarar as coisas e as pessoas e as situações. Não que a gente ainda não se desespere, não se desequilibre, é um aprendizado, é um processo. E nós vamos ver esse processo um pouquinho melhor daqui a pouco, ainda na questão do infinito. Mas olha só, esses dois estados da alma, conhecer e amar, a asa do conhecimento, né, da sabedoria e do amor, pelos quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando aqui na terra, encarnado. É possível sim. A suprema inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos em todas as dimensões do entendimento, em todas as dimensões do entendimento. Porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Olha, pessoal, eu vou só pegar de novo esse trechinho aqui. A suprema inteligência, Deus, nosso Criador, está andando conosco e falando constantemente com a gente, aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento. Ah, mas então, esse conhecimento aí, o que é? A faculdade? É a graduação? Não importa, pode ser até analfabeto. Vai pegar um áudio, vai ouvir um áudio, vai entender, porque a linguagem é simples. E o nosso trabalho de facilitador é justamente esse. Não é, a gente não sabe mais do que ninguém, a gente estuda para poder passar. Mas passar de que maneira? Da forma mais simples, da forma mais clara, da forma mais transparente ao entendimento. Então, não há, em qualquer dimensão do entendimento, a suprema inteligência está andando conosco e falando aos nossos ouvidos. Mas aí é aquilo. Porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos. Estando surdos a esses apelos divinos, o que acontece? Vamos sofrer as consequências da nossa ignorância. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu adoro essa frase, porque realmente a verdade é extremamente libertadora. Esse trecho é ímpar na interpretação do que é Deus, pelo Espírito Miramês. Meus irmãos, eu vou entrar agora na segunda, na terceira pergunta. A segunda nós já vimos, né? E tem mais dessa interpretação. Vamos lá. Pergunta número 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Lembra que eu falei que a segunda pergunta ela tinha a ver com a primeira na questão do infinito e com a terceira. Poder-se, nós definimos o que é infinito, é o que não tem começo nem fim, é o que não tem limite, é o desconhecido. Poder-se dizer que Deus é o infinito? Aí olha aqui a resposta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Meus irmãos, olha só, pobreza da linguagem humana. A nossa linguagem humana, e eventualmente a gente se acha tão sábio, tão importante, né? Porque fala não sei quantos idiomas, tem o mestrado, o doutorado. Não, olha só, é a pobreza da linguagem humana de todo o planeta. Por mais que a gente saiba do mundo material, esse conhecimento ainda é pífio. E ele não dá para... O conhecimento por si só, ele não tem a ver com sabedoria. A sabedoria é proveniente do uso em prol do outro, desse conhecimento. Então, insuficiente a linguagem humana, mesmo que você tenha doutorado, pós-doutorado em Oxford, em Harvard... Pô, não dá, olha lá. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Aí vem mais um trecho aqui. Deus é infinito em suas perfeições. Infinito em suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. O que é uma abstração? É o que é analisado isoladamente de um contexto.
né? Então ele pede para que a gente analise o infinito de forma abstrata, ou seja, tira o infinito e analisa o que é o infinito. Está lá na pergunta 2, analisado separadamente o infinito. O que é o infinito? Então, infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa, definir Deus como infinito. Deus é infinito, sim, mas tomar o atributo de uma coisa pela coisa em si é definir uma coisa que não está conhecida, Deus não está conhecido, por uma outra que não está mais definida que a primeira, porque o infinito continua sem definição também. Nós não temos, assim, uma noção, nós temos uma definição genérica, mas a gente não tem uma definição que englobe tudo o que nós poderíamos dizer que é infinito. Porque o desconhecido é infinito. E o que é desconhecido, como é que eu vou mensurar? Não tem como. Não é isso? Então eu não posso dizer que Deus é o infinito. Porque eu nem tenho definição de Deus, nem sei o que é Deus no todo, no completo, como também não sei o que é o infinito. Então é isso que essa questão, né, a 3 traz pra gente. E o que é o infinito? Nós vimos naquele vídeo, né? Nós vimos o verde, nós vimos a água. Na realidade, o infinito, ele vem muito permeado de ciclos. Nós temos o ciclo das safras, nós temos os ciclos da lua, nós temos o dia e a noite, nós temos as estações, né? Verão, inverno, outono, primavera, nós temos ciclos. E olha que interessante, nós vamos pegar daqui a pouco eu vou mostrar, né, em Eclesiastes, Bíblia, falando de ciclos e uma série de ciclos que fazem um loop, que não terminam nunca, a gente pode dizer que é o quê? É o infinito. Então, esse trecho é muito interessante nesse sentido. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, para que ele não fique muito longo, e vou trazer para a gente analisar Eclesiastes, uma passagem de Eclesiastes que fala sobre o tempo de Deus. Esse tempo que às vezes a gente se sente perdido. Então, estou encerrando aqui. Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade, tá bom? Meus irmãos, como eu falei anteriormente, né, vamos finalizar essa questão número 3 com Eclesiastes 3. Eclesiastes faz parte do Velho Testamento. E não tem um autor definido, mas os estudiosos da Bíblia atribuem a Salomão, ao rei Salomão. Vamos lá, Eclesiastes 3. Tudo, e eu vou explicar algumas partes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, todo propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele vai começar a citar uma série de tempos para que a gente entenda que esses tempos eles funcionam como ciclos e esses ciclos se repetem. Repara que esses ciclos se repetem na nossa vida. Plantar, colher, chorar, rir, eu vou ler todos eles. Agora vamos prestar atenção no primeiro, aqui ó, capítulo 3, no primeiro versículo, no segundo versículo. Dentro desses ciclos que levam ao infinito, dada a repetição deles nas nossas vidas, o segundo versículo, ele vem dizer o seguinte, de cara, há tempo de nascer e tempo de morrer. E aí ele vem com uma série, e abaixo vem, né, uma série de ciclos, vários ciclos, eu vou lê-los. Eu queria chamar a atenção para o há tempo de nascer e tempo de morrer. Isso aqui é Velho Testamento, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, mas aqui tem uma dica da reencarnação. Porque tudo que ele fala aqui são os tempos de Deus. Há tempo para nascer e tempo para morrer. E ele trata isso como mais um ciclo. Um ciclo que se repete como todos os outros ciclos aqui, se repetem ao longo da nossa vida. Se repetem ao longo das nossas vidas. Porque ele diz aqui que nascer e morrer é mais um ciclo. E se nascer e morrer é um ciclo, isso é o quê? Reencarnação. Eu vou ler todo ele agora, tá, meus irmãos? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Reencarnação, um ciclo. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar.
tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, enlutar, né, luto, e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Construir, espalhar pedras, às vezes é necessário destruir, botar no chão para reconstruir, para juntar pedras, para reconstruir dentro da lei divina. Evolução. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Que tempo é esse que a gente está agora mesmo, hein? É o de afastar-se de abraçar, por questões físicas do mundo material. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Repara que são ciclos. E esse odiar aí, a gente não precisa levar ele ao pé da letra. E não é para levar ao pé da letra. Lembrando que é Velho Testamento. Mas a gente se chateia. Não se chateia ainda? A gente não fica extremamente chateado? Ficamos, né? Tempo de guerra e tempo de paz. Tem dia que a gente está com o espírito bom e tem dia que é tudo mais difícil. E aí nem sempre a gente consegue se controlar, né? A gente vai vendo ao longo do nosso estudo lá do Evangelho as receitas que Jesus deixa para a gente. Lembrando que aí, trazido aqui pela interpretação do Miramês, do Livro dos Espíritos, que isso é um esforço individual. E não é porque ele é individual que ele deixa de ser coletivo, porque ele só faz efeito a evolução, o esforço individual, quando posteriormente ele é aplicado no coletivo. Porque se eu aprendo a lidar com o meu orgulho, com a minha inveja, e quando o meu irmão, eu preciso conviver com o meu irmão e ter paciência com ele. Não é fácil, mas também não é impossível, é um processo, né? Então, nós temos aqui os tempos de Deus. E o que eu achei muito interessante nessa questão do tempo é que isso são ciclos que se repetem ao longo das nossas vidas, porque dentro desses ciclos tem o tempo de nascer e morrer. Então, eu entendi aqui que esse nascer e morrer vai se repetindo, que são as reencarnações até que a gente alcance o nosso estado de espírito puro. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer com cada um de nós. Então, eu queria só para a gente encerrar o estudo, né, depois de trazer esse trechinho do Eclesiastes, eu separei aqui 2 trechos da interpretação de Miramês para essa pergunta 3. Né? Eu separei só 2 que são extremamente interessantes. Vamos a eles aqui. Tá aqui, ó. O primeiro deles é que ele diz para a gente, né, ele interpreta da seguinte forma: nós, né, estamos situados em baixa escala no pentagrama evolutivo. Falta-nos a capacidade de discernir certas leis que regem todo o universo, como as leis menores que nos sustentam todos em plena harmonia, como microvidas nos céus da divindade. Que lindo! Devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. Sem amor, como já disse Paulo na carta aos Coríntios, sem amor de nada vale, nada. Saber línguas, ser o melhor e tudo, não adianta de nada. Doar roupa aos pobres, dar o corpo para a ciência, não adianta de nada. Sem o amor, nada vale. Nada errado existe na lavoura universal. O erro está em quem encontra erro nas coisas divinas. Esse trecho eu achei interessante. E tem mais um trechinho que para a gente encerrar esse nosso estudo de hoje. Quem deixa para depois, a gente está falando de conhecimento, né? E ele fala em que a gente precisa estudar. Estudar as leis divinas, estudar as coisas divinas, estudar o Evangelho de Jesus. Legal. Agora, olha aqui que alerta importantíssimo para a gente encerrar esse estudo com chave de ouro. Quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria do mundo exterior, eu não quero me conhecer, vou conviver aqui com a minha inveja, com o meu orgulho, com a minha maldade, com o meu egoísmo, né? Com a minha ansiedade, com a minha falta de humor, com a minha impaciência, e vou buscar só a sabedoria exterior, só o mundo exterior. Eu quero fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, quero falar mais um idioma, é só isso que eu me preocupo. Então, presta bem atenção que esse alerta é para todos nós. Quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo
E já dizia lá Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. Desconhece a verdadeira porta da felicidade. Então aqui, ó, cada espírito é um mundo, um universo em miniatura. Cada um de nós é um universo em miniatura. E acho que alguns de nós já percebemos isso. Onde mora Deus. E vibram todas as suas leis em ação compatível com o tamanho da individualidade. Em ações de Deus na tua vida compatíveis com o tamanho da sua individualidade. Daquilo que você traz de si para o mundo, para o outro, daquilo que você trabalha em si mesmo em prol da sua evolução. Meus irmãos, encerrando o estudo de hoje, muito obrigada. Desculpa se ele foi um pouco longo, mas o assunto, né, realmente ele é amplo e é muito legal. E volto mais uma vez a fazer esse convite, né, para que você venha embarcar com a gente nessa jornada evolutiva, nessa jornada que une o conhecimento e o amor. O conhecimento, o estudo das leis divinas, o conhecimento de nós mesmos, como nós vimos aqui no encerramento, né? E o estudo do amor através do Evangelho de Jesus e também do Livro dos Espíritos. Muito obrigada. Que a paz de Jesus esteja nos lares de todos nós e uma noite abençoada para todos.